Olá, queridos! Aqui é a professora Bruna. Vamos a mais um vídeo aula. Nesse vídeo, vamos ainda falar sobre a resolução de um sistema de equações do primeiro grau com duas variáveis. Vamos aprender agora o método da comparação. No vídeo anterior, vimos o método da substituição, aonde pegamos uma equação, isolamos uma variável e substituímos numa outra equação e assim fazer então os passo a passo. Nesse vídeo, vamos então aplicar o método da comparação. Vamos ver como que é o passo a passo? Primeiro passo, vamos isolar a variável x na primeira equação. Gente, pode ser que vocês queiram isolar y, tá? Então, pode ser uma das duas variáveis. Nessa, eu prefiro isolar o x. Vamos ver o que vai acontecer? A primeira equação é x menos y igual a 7. Então, já que eu quero isolar o x, o que não tem x, eu passo para o outro lado da igualdade. Logo, o y, que está negativo, ele vem positivo. Daí, eu tenho x igual a 7 mais y. Encontrei aqui uma igualdade para a variável x. Feito isso, vamos para o segundo passo, que é o quê? Isolar a mesma variável que você escolheu no passo anterior na segunda equação também. Então, isolamos x na primeira equação, vamos isolar o x na segunda equação também. A segunda equação é x menos 2y igual a menos 1. Então, para isolarmos o x, vamos passar o menos 2y para o outro lado da igualdade, invertendo sua operação. Daí, a gente tem o x igual a menos 1 mais 2y. Daí, então, a gente tem uma igualdade também para a variável x. Vejam, para o nosso terceiro passo, vamos então comparar a igualdade, as igualdades para a variável que nós isolamos nas duas equações. X é igual a x, já que é a mesma variável, elas são iguais. Se elas são iguais, as suas igualdades também são. Então, pegamos a equação correspondente ao valor de x na primeira equação e igualamos a equação correspondente à mesma variável da segunda equação. Então, 7 mais y é o valor de x. Colocamos aqui, x é igual a x, então, menos 1 mais 2y também é x. Então, a gente pega, as duas equações encontradas através da variável isolada e igualamos essas duas equações. Daí, o que nós temos? Uma variável apenas. E aí, é só encontrar o seu valor, números para um lado e letras para o outro. Eu tenho 7 mais y igual a menos 1 mais 2y. Então, letras para um lado e números para o outro. Eu trouxe o 2y positivo e ele ficou negativo. E eu levei o 7 que está positivo e aí ele ficou negativo. Daí, a gente tem y menos 2y. 1y menos 2y fica menos y. Menos 1 menos 7, vou somar e repetir o sinal. Daí, a gente tem menos 8. A variável não pode estar negativa, então a gente multiplica para menos 1. Daí, a gente tem y igual a 8, viu? Encontrei o valor de uma variável. O que eu tenho que fazer agora, gente? O último passo é substituir o valor da variável encontrada em uma das equações. Eu escolhi a primeira equação, que nós isolamos em x, que visualmente é a mais fácil. Gente, facilitem a vida de vocês. Escolham a equação mais fácil para substituir a variável encontrada. Daí, eu encontrei, então, x igual a 7 mais y. Substituir no lugar do y, coloquei o seu valor 8 que nós achamos. Daí, a gente tem que o valor de x é 7 mais 8, que dá 15. Encontrei o valor das duas variáveis, escreva o par ordenado solução para esse sistema. O valor de x vem na primeira coordenada e y na segunda coordenada. Assim, o par solução para esse nosso sistema, utilizando o método da comparação, é o 15 e o 8, tá bom? Vou trazer, então, mais um exemplo para vocês, tá? O segundo exemplo, eu tenho aqui outro sistema de equações
do primeiro grau com duas variáveis. Agora, nesse, eu tenho x mais 2y igual a 3 e x mais y igual a 6. Eu vou utilizar os mesmos passo a passo, que é o método da comparação. O que eu tenho que fazer primeiro? Isolar o x das duas equações. A primeira equação é x mais 2y igual a 3. Então, eu vou levar o 2y positivo para o outro lado e ele ficou negativo. Daí, eu encontrei a primeira igualdade para x, que é 3 menos 2y. Agora, para a minha segunda equação, que é x mais y igual a 6. Eu trago o y para o outro lado da igualdade e ele fica negativo. Daí, eu tenho uma igualdade para x sendo 6 menos y. Achei as duas igualdades para x. Eu vou, então, ao terceiro passo, que é comparar as igualdades. A igualdade é 3 menos 2y igual a 6 menos y, tá? São as equações depois que você isola a variável. Feito isso, gente, você precisa ter apenas uma variável dos dois lados da igualdade. Então, ó, números para um lado e letras para o outro. Eu levei o 3 que estava positivo, ficou negativo, e eu trouxe o menos y, ficou positivo. Daí, eu tenho menos 2y mais y igual a 6 menos 3. Menos 2 mais 1 dá menos 1. Então, eu tenho y negativo. Igual 6 menos 3 dá 3. De novo, gente, ó, variável negativa multiplica para menos 1. E aí, eu tenho, então, y igual a menos 3. O 3 positivo ficou negativo por conta dessa multiplicação de menos 1. Encontrei, então, o valor de uma variável. O que eu tenho que fazer? Substituir em uma das equações para achar o valor de x, tá? De novo, gente, eu escolhi a equação mais fácil visualmente, ó. O 6 menos y é mais fácil do que qualquer uma das equações. Então, eu escolhi ela. Vou substituir no valor de y, eu coloco menos 3. Percebam que quando você tem o sinal de menos da equação e a sua variável também é negativa, você precisa colocar entre parênteses para não errar a operação do sinal. Então, eu tenho x igual a 6 menos o valor de y, que é menos 3. Daí, a gente faz essa operaçãozinha de sinais. Então, a gente tem o quê? O sinal de menos antes do parêntese, troca o sinal de dentro do parêntese, porque menos com menos dá mais. Então, aqui, o x é igual a 6 mais 3. Que dá 9. Então, ó, encontramos o par ordenado, que é a solução para esse sistema de equações do primeiro grau com duas variáveis, que é o par ordenado 9 menos 3, que o x vem antes e o y vem depois. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido tudo. Até o próximo vídeo, que vamos aprender outro método de resolução para o nosso sistema. Tchauzinho!